Boa tarde, meus irmãos, tudo bem? Aqui eu vou estar falando com vocês sobre a importância da gente estar falando do assunto que é a correspondência planetária. Antes de eu trazer as videoaulas sobre as correspondências planetárias, a magia moderna se resume muito às correspondências planetárias de acordo só para fazer um ritual. Então, por exemplo, eu quero evocar Haniel, a galera vai lá para Vênus, pronto. Não existe uma profundidade. Por exemplo, qual é o zodíaco de Vênus? Que esse zodíaco encurte? Esse comportamento zodiacal que ele faz ao passar pelo filtro da Lua? Tudo isso é muito importante quando se trata de magia planetária, que de acordo com os antigos, inclusive e dentre estes, Jâmblico, e dentro da modernidade, em um livro publicado em 2020, Estelas Diabólica, por David Crost, nós vemos que a magia planetária se dá através de talismãs. Então nós vamos aqui entender o que é essa magia planetária, a importância das correspondências, né? Para nos referirmos a este assunto, torna-se necessário entender o que é a alma do mundo e suas compartições óticas, como escreve Eliphas Levi em seu livro Dogma e Ritual de Alta Magia. Para explicar essa cosmovisão, Crost e David explica no livro Estelas Diabólica, publicado em 2021, errei a data, que, entre aspas, existindo dentro do contexto da metafísica aristotélica e do emanacionismo platiniano, a estrutura do modelo espiritual do universo tem suas origens no conceito do motor imóvel, que pelo ato de contemplação transbordou seu intelecto ou nous para criar uma sucessão de outros intelectos. Para quem não viu, eu expliquei essa parte desse parágrafo no outro vídeo. Cada um desses intelectos, ao repetir o padrão de contemplação sobre si mesmos e sobre o primeiro motor, passou a criar sua própria esfera do cosmos, para habitar antes que o intelecto subsequente emanasse deles e repetisse o processo. A primeira dessas esferas é o primum mobile, que move todas as esferas de baixo dela. Então vem as esferas dos 12 signos zodiacais, as esferas fixas e as constelações extrazodiacais. Então vem as 7 esferas dos planetas, então vem finalmente a esfera sublunar e os elementos fogo, ar, água, terra, ou matéria física que ficam abaixo dela. É importante retratar que esse livro do David Crost e essa ordem que ele retratou, né, dentre as constelações, em que ele fala os 12 signos, as estrelas fixas, as constelações extrazodiacais, para depois falar dos 7 astros, ele está pegando por referência a astrologia ptolomaica. Na astrologia ptolomaica, os 3 primeiros quadrantes mais próximos da divindade são habitados pelo zodíaco, as estrelas fixas e os extrazodiacais. Abaixo estão habitados os 7 astros e abaixo dos 7 astros tem a esfera sublunar e os 4 elementos. Tá? Qual que é a importância disso? Existe uma influência de cima para baixo o tempo inteiro. Então aqui em cima vai ser o ditador da criação aqui embaixo. É isso. Deixando explícito que o nous, conceito trazido por Jâmblico no século III d.C., como escreve Gregory Shaw no livro The Urgent The Soul, The Neoplatonism of Iamblicus, por consequência divina, através da contemplação, transbordou-se criando uma sucessão de outros intelectos. E por isso, vários semelhantes a ele seriam criados, cada um com suas particularidades dentro do corpo dele. Cada esfera ou intelecto criado possui o seu movimento determinado através daqueles que o antecedem. E do primum mobile, sendo assim, quanto mais tardio um nous é criado, ele sofrerá as influências de todos os que precedem ele mesmo, podendo ser pouco ou um montante dentro dessa cosmovisão. No mesmo livro, Crost e David, poucas páginas depois, detalha sobre a importância zodiacal e estelar na delimitação do movimento dos corpos elementais do mundo material. O que nós temos que entender aqui, meus irmãos? Veja bem, dentre a ordem das criações, nas quais nós retratamos agora, o zodíaco, estrela fixa, extrazodiacal, quanto mais tardio, quanto mais elevado você for, menos astros
menos estrelas e constelações terão influência sobre você. E quanto mais abaixo, mais terão. Então nós, por exemplo, somos encurtidos pelos elementos, que está aqui, mas ainda mais elevado do que nós, pelo mundo lunar, pelos 7 astros, né? Pelo extrazodiacal, pela estrela física e pelo próprio zodíaco. Tudo encurtindo na vida na Terra. Beleza? Tudo isso dentro da vida na Terra. Então, ou seja, quanto mais abaixo, mais vai ter influência sobre você. Então, nós temos que cada material, cada coisa, cada objeto da matéria física, nada mais é do que um reflexo do universo naquele exato momento em que foi criado. Além da alma do operador e do criador daquele objeto. Pois quando eu confecciono algo, eu confecciono esse algo através das influências astrológicas que estão me banhando, né? Através das influências óticas que estão me banhando. Mas o importante é que nós sabermos esse papel do primum mobile sobre a matéria. Vamos ver a frase de David Crost. Com os corpos elementais do mundo material, como os corpos elementais do mundo material imitam os efeitos dos movimentos celestes, os elementos podem ser manipulados para efeito mágico, colocando-os em arranjos que estejam em alinhamento deliberado com suas contrapartes celestes. Então, como é que vai funcionar a magia planetária? Os elementos aqui da magia, cada coisinha que nós temos, cada material, ele vai ser manipulado por um efeito mágico, na qual nós vamos estar colocando sobre a influência daquele astro e direcionando esse vetor mágico para onde nós queremos. Então, para isso, claramente, grande parte da magia moderna perderia força, porque nós veríamos os mais básicos conceitos, como varinha única não existir, como a varinha ter uma para cada astro, para manipular a energia de cada corpo celeste. Porque aqui a magia ela vai acontecer em alinhamento deliberado com as contrapartes celestes. Então ter uma túnica para cada astro. Tudo isso é necessário. Um banho antes de um ritual, para fazer a teurgia interna, a preparação do corpo e do templo para receber as energias planetárias. Tudo isso se torna essencial quando o assunto é magia astral, magia planetária. Em sua cosmovisão, para que um assentamento desse amontoado de energia fosse possível, era necessário a criação de um talismã, que construído e desenhado com o uso dos materiais corretos no dia e hora em que as conjunções astrológicas estivessem de acordo, toda essa informação seria assentada em um corpo preparado para recebê-la. De acordo com os textos, agora é a citação, tá? Um parágrafo após aqui. De acordo com os textos do Picatrix, um método principal para efetuar tais mudanças é por eu criado pela elaboração de uma base material que reflita a natureza da inteligência celestial, ou demônio cuja influência está sendo buscada, criando uma imagem adequada a partir dos materiais apropriados em um momento em que as condições astrológicas corretas estejam presentes. Então, aqui nós vemos que a magia planetária ela encurte através dos talismãs. Né? Então, nós preparamos por uma base material que é totalmente preparada para receber e corroborar a energia daquele astro, para nós, assim, fazermos o assentamento da energia planetária, na onde já existe um assentamento daquela energia. O que nós vamos estar fazendo é desenhando em cima daquilo um desenho correspondente à energia X ou energia Y. Então, aí nós conseguimos fazer as especificidades dos arcanjos, dos anjos, dos demônios, das entidades, dos espíritos, do que quer que seja. Beleza? Então essa é a importância, por exemplo, de você ter o material correspondente para fazer cada sigilo, respeitar as horas correspondentes, o momento lunar correto, porque você está fazendo um assentamento de um amontoado astrológico aqui em Malkuth. Então, por exemplo, você nasceu sobre um amontoado astrológico, você está fazendo outra em nascer. Então que nasça corretamente.
né? Não muito diferente, na Grécia Antiga surgiu conceitos como a suntemata, que seria explicada por Iâmblico, como é dito no livro do Gregory Shaw, Theurgia the Soul, the Neoplatonism of Iamblicus. Ele diz o seguinte: Iamblicus utilizou o termo suntemata, sumbolon e semeia para descrever respectivamente o token, símbolo ou signo, teúrgico que diviniza a alma. O uso do termo suntemata por Iâmblicos provavelmente derivou dos oráculos caldeus, onde ele era sinônimo de sumbolon. No fragmento 108 dos oráculos, os sumbola são ditos ser semear por todo o cosmos, pelo demiurgo paternal, e Ruth Majerczyk explica que esses símbolos podem ser equiparados às formas platônicas. Os suntemata dos oráculos tinham um papel cosmogônico, similar ao das formas do platonismo médio. Ambos funcionavam como poderes dinâmicos que moldavam o cosmos, sendo considerados os pensamentos do Pai. A partir dos fragmentos 2 e 109 dos oráculos, fica claro que os suntemata também eram anagógicos, pois, quando a alma lembra do token puro e paternal, ela retorna ao nous paternal. No sistema caldeu e no de Mysteries, os suntemata eram distribuídos simultaneamente no cosmos e em cada alma pelo demiurgo. Iâmbricos discute a suntemata dentro de um contexto cosmogônico 3 vezes. São símbolos dinâmicos que moldam o cosmos e representam os pensamentos do demiurgo. A alma, ao se lembrar do suntemata puro e paternal, retorna ao nous paternal, um ato anagógico. As entidades imateriais estão presentes nas naturezas materiais de maneira imaterial, indicando uma transição ou interação entre os reinos da matéria e do espírito. Então, entendamos. A suntemata é dividida em 3 conceitos. Dentre eles, o que mais vai classificá-las é que você retorna ao nous paternal. Porque é interessante você entender, é importante entender que dentro de um astro, o astro está lá em cima, existem as suas correspondências na qual ele vai influenciar a criação terrena. Aqui na Terra vão ter memórias desses astros, distribuídas demiurgicamente. Essas memórias nada mais são do que as correspondências. E essas correspondências podem ser imantadas por símbolos que façam essa interação entre os reinos da matéria e do espírito. Então nós vamos ter 3 divisões de suntemata. A noética, formadas por símbolos e formas geométricas. A intermediária, que é a construção de pantáculos e amuletos. E a física, pedras, metais, dentre outras correspondências. Tornando-se necessária a junção das 3 para que a magia aconteça, entendendo que a matéria é o assentamento dos símbolos e das formas geométricas que moldam o cosmos e representam os pensamentos do demiurgo. Associada ao tema, vemos que a magia cerimonial é composta por símbolos desenhados pelo mago, tanto em planos, madeiras, pedras, materiais diferentes, quanto no astral. Por imaginações ativas que ganham vida através do corpo divino, imbuindo na consciência coletiva. E por materiais físicos que recebem a energia específica do astro. Zodíaco, meio do céu, extrazodiacal, estrela fixa, planetas e elementos. Ou seja, para que a magia funcione, você precisa dos 3. Você precisa saber o símbolo, a simbologia. Você precisa construir essa simbologia e precisa que seja na onde essa energia possua fluxo astral. O tempo inteiro o mago utiliza de 3 suntematas. O tempo inteiro. Vejamos exemplos. O sigilo. O que um sigilo é? É um símbolo construído em uma base sólida
que trafega a energia astral do astro correspondente. E é desenhado no momento correto em que os astros estão alinhados para receber esta energia. Ou seja, o importante nesta parte é vocês entenderem, meus irmãos, que a magia planetária ela vai se dar pelo assentamento da energia em um talismã, que vai possuir o tráfego astral daquele momento específico do universo. E quando você faz aqui agora, não é igual nós, você vai estar manipulando este vetor mágico. Se eu fizer agora, nesse exato momento, um material, hoje, segunda, dia da lua, na hora da lua, eu vou estar fazendo um material que trafega a energia lunar que está correspondente a esse exato momento, independente do tempo em que passar. Isso não muda. É no momento de confecção em que você escolhe a função daquele ato mágico. Fora isso, nós utilizamos as suntematas até mesmo no ar. No traçado dos pentagramas do RMBP, que é Ritual Menor do Banimento do Pentagrama. No traçado do portal planetário, vibrando o nome Ararita. No simbolismo da junção divina, onde nós também utilizamos a suntemata física com a túnica correspondente. Aí você deve estar se perguntando, então por que a túnica branca? Onde aparece a túnica branca? A ideia da túnica branca na egrégora de Menders é diferente da egrégora da túnica de cores diferentes. Porque a túnica branca ela vem na ideia de trazer você à junção de Keter, a coroa divina. Você unido ao mundo arquetípico, se tornando um só com a divindade. Enquanto a túnica na cor correspondente que trafega o astro, ela está elevando a sua alma ao nome divino correspondente àquele astro. Entenda isso como formas de manipulação da energia do astro, pois é assim que se desenvolve a autoridade espiritual. Continuemos. Por esse motivo é crucial entender que cada erva, animal e até ser humano nasce através de uma correspondência astrológica completa. Assim, a espada de São Jorge nasce pela influência ótica de Marte, Dama da Noite sobre a influência ótica da Lua e o girassol pela influência ótica solar. Assim também os gatos são imbuídos pela Lua, os leões pelo Sol e os cachorros por Júpiter. Sobretudo, para que possamos entender melhor o assunto, vamos explicar cada astro através da cosmovisão de Cornélios Agripa, no seu livro 3 livros de filosofia oculta, publicado em 1531, e o de Papos, Tratado Elementar de Magia Prática, publicado em 1893. Então, meus irmãos, a ideia deste vídeo era trazer a importância de falar sobre correspondência planetária. Tem muita gente que se perde quando eu falo nesse assunto, porque começa a questionar. Então, se não existe um dia neutro, quando que eu faço meus materiais? No dia correspondente. Se está errado fazer um pantáculo dia e hora de Mercúrio com a Lua crescente e signo de Ar ou Terra, quando que eu faço? No dia correspondente, com a Lua em signo correspondente, pelo menos no elemento. Então tudo começa a ser desmistificado, porque você entende que a magia ela não é mental, ela não depende da sua mente. Vocês já pararam para pensar o óbvio? Quantas pessoas morrem de fome imaginando que é rica? A imaginação não mudou nenhuma realidade da pessoa, nem quando ela tem ciência de que muda. A magia é o assentamento astrológico, assentamento cosmológico, anagógico, na qual nós utilizamos de 3 suntematas para realizar um assentamento divino em uma matéria base preparada para isso. Então, desde já, uma boa tarde a todos. Deixe um comentário, quero ver o que vocês acharam, quais são seus comentários sobre isso. E no próximo vídeo eu já venho falar sobre as correspondências na visão de Agripa. E no vídeo subsequente na visão de Papos, e depois venho trazer uma parte prática para vocês, tá bom? Mais uma ótima tarde a todos.